Ellen, vamos começar aqui pelo um assunto que é muito terno para gente: desenvolvimento e gestão da carreira de um jogador. Perfeito. Como que a Ellen se preparou para isso e como que você enxerga a importância de um agente estar do lado de um jogador ao longo de toda a sua carreira? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu cheguei nessa função, me construí profissional da área, meio que sem querer, né? Eu vou dizer sem querer porque eu fui abduzida por osmose. Eu nasci numa família que era apaixonada por futebol, sempre foi. E a partir daí, meu pai tentou ser jogador, não conseguiu, botou toda a energia dele no filho. E quando meu irmão consegue começar a construir essa carreira, a gente identifica algumas situações que a gente foi aprendendo literalmente a trocar o pneu com o carro andando. No meio desse processo, surge algumas necessidades de estar ao lado dele em algumas situações. Ellen, me ajuda com isso? Ellen, me ajuda com aquilo? E quando isso começa a aparecer, eu começo a identificar, opa, existe algo aqui que talvez pode se construir em algo profissionalmente mais elaborado, né? Então, hoje eu consigo falar claramente sobre o que é ser gestora de carreira, quais são os principais pilares, quais são os principais critérios que a gente tem que ter, mas quando eu comecei eu não fazia ideia do que poderia se construir. Se eu pudesse dizer para vocês que se lá atrás eu tivesse noção de tudo que era, talvez a gente tivesse tomado algumas decisões pontuais diferentes, talvez não ia mudar a história ou o que tudo que aconteceu, mas que a gestão de carreira bem feita, principalmente nos momentos de hoje, que a tecnologia está na mão a qualquer momento, lá atrás não era tanto. Quando meu irmão começou a jogar, não existia toda essa intensidade de informação, tecnologia e tudo mais. Então, hoje, eu enxergo a importância de tudo isso e como eu cheguei até aqui numa questão de construção, que eu digo que foi por causa dele, porque se não for, não é ele me incentivar, provavelmente eu não estaria sentada aqui conversando com vocês hoje e estaria tendo qualquer outro tipo de profissão. Mas, ao mesmo tempo, também, se não fosse ele, talvez que dentista eu poderia ser, que fisioterapeuta eu poderia ser, enfim. Mas voltando para a questão principal gestão de carreira faz toda a diferença, seja para um atleta que vai se tornar um grande produto de mercado, ou seja para aquele menino que vai se formar e para decidir, não, futebol não é para mim. Mas pelo menos ele consegue passar por todas essas valências e decidir claramente se vale a pena insistir ou não, a partir de estar bem aconselhado nessa construção toda. Mas eu entrei nisso graças ao meu irmão, fui sendo levada pela onda e no final eu aprendi a surfar essa onda meio que sem querer, assim. E uma coisa muito legal é que nesse bate-papo aqui, pré-episódio, a Ellen já deixou soltar que ela tá recém-regressa ao Brasil, né? Uhum. Morou muito tempo fora. Então a gente tem aqui, principalmente o curso da Universidade de Real Madrid, mas sendo uma agente FIFA também, Uhum. seja cuidando da carreira do Alex ou de outros clientes, como que você enxerga, e talvez esse seja um primeiro grande momento aqui do esportes, de saber como que você enxerga a carreira de um jogador internacional? Ela é muito diferente da gestão da carreira do jogador brasileiro? Conta um pouquinho do que essa década aí na Europa, entre idas e vindas, ensinou um pouquinho para Ellen e que você pode ensinar um pouco para quem está nos assistindo. Claro. Até recentemente eu participei de uma conversa com pais de atleta, né? Que hoje a For Families, que tu citou, é uma mentoria para familiares de atletas, em que a gente faz uma troca, justamente esse espaço de aconselhamento profissional, e a gente construiu uma linha do tempo para poder chegar nessa parte da internacionalização. Então, é iniciação, capacitação, consolidação, estabilização e internacionalização. Graças a Deus, meu irmão chegou na última fase. Nem todos chegam lá. Alguns param na questão da profissionalização, outros até antes. Mas quando a gente fala internacionalmente falando, o jogador brasileiro, quando está no contexto Brasil, tem toda aquela questão cultural, que está super adaptado, sabe como é que funciona e tudo mais. Quando tu vai lá para fora, existe um modelo de negócio diferente, existe uma cultura absolutamente diferente, uma receptividade de torcida diferente. Então, talvez o grande aprendizado que eu tive nesses anos todos, estando ao lado do Alex, a gente passou por Portugal, Inglaterra, Turquia, e a Arábia Saudita, né? A última antes de voltar. E Espanha, porque teve um ano de Sevilha, e Itália, porque teve um ano de Inter de Milão, ou seja, capacidade de adaptabilidade. Eu acho que o grande segredo nessa construção de carreira, quando a gente fala de carreira internacional,
É saber se adaptar ao contexto, à cultura e ao modelo de negócio. Porque o modelo de negócio, por exemplo, da Premier League é muito diferente do modelo de negócio do Brasil. Não, aqui nós não estamos julgando se é melhor ou se é pior. Estamos julgando que tu não pode ter um comportamento que tu tem na Premier League, no Brasil, na Premier League também, porque provavelmente tu vai ser visto de uma maneira diferente. Então, entender a cultura, se adaptar a ela, e é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que um dos grandes frutos que o meu irmão traz para a carreira dele é isso. Ele era muito adaptável. Então, ele entrava num contexto, ele entendia como funcionava e se encaixava naquele modelo. Por isso que ele passa por todos esses países e não sai de lá com as portas fechadas. Nenhum desses clubes ele tem portas fechadas, porque ele acaba criando conexão e raízes, né? E eu posso pedir só, realmente assim, a dúvida ficou genuína aqui na sua explicação. Você pode dar, sem nenhum critério de comparação, um pouquinho do que você viu de diferente em cada um desses países, em cada um desses modelos, para justamente quem está assistindo conseguir entender, ó, na Espanha de um jeito, na Itália de outro, na Vamos. Premier League. Vamos fazer a sequência que ele fez de carreira, né? Ele sai do Grêmio em 2013 e ele vai para a Turquia, em janeiro de 14, né? Ele vai para a Turquia. Turquia, paixão total. Eles são muito apaixonados. Eu não ousaria dizer que eles são mais apaixonados que os brasileiros, mas talvez eles são mais intensos. Então, na Turquia, quanto mais paixão, quanto mais aguerrido tu for, quanto mais intensidade tu colocar naquilo que tu sente pelo clube e mostrar essa identificação, mais eles vão te trazer para dentro da cultura. Depois a gente vai pro italiano, classudo, classe, é se portar bem, é se apresentar bem vestido, é ter boa forma de comportamento na hora de chegar no CT, na hora de ir numa entrevista, na hora de estar no próprio no campo, né? Na questão de postura de campo, ter um pouco uma postura que não é tanto aquela postura, vamos trazer aqui para nossa realidade, Copa Libertadores, não é aquela briga, não, é um negócio mais clássico, mais classudo. Quando tu sai de lá, tu vai para Portugal. Portugal é acolhida. Então, é família, é o que a gente estava conversando, né? É cultura, é reunião, é identidade. Então, o português, ele gosta de sentir que você se sente parte da família deles. Então, ali ele constrói... Inclusive, foi a melhor fase de carreira para ele, assim, em relação... Não vamos dizer de patamar, mas vamos dizer de estabilidade, tranquilidade, de liderança. Foi no Porto, porque realmente eles abraçaram como família. E quando tu se sente família, eles realmente abrem a casa para ti. Depois tu sai do Porto e vai para a Inglaterra. A Inglaterra, eles têm uma identidade, uma questão cultural muito forte. Então, o inglês, ele valoriza muito a sua Premier League, o seu torcedor, o seu modelo de negócio. A gente tem a indústria talvez mais bem-sucedida do futebol mundial. Então, tu tem que literalmente se posicionar como eu sou o melhor, estou entre os melhores e mereço estar aqui. Então, ali eu acredito que o meu irmão troca de patamar de personalidade. Porque daí ele deixa de ser aquele menino brasileiro que saiu do Brasil em construção e ali ele se consolida. Claro que no Porto ele já tinha muito disso, mas eu acho que no Manchester United, até porque é pré-Copa, né? Ele assume essa postura ali. Depois, quando ele sai dali, ele tem um ano de Sevilha. Aí Sevilha, aquela paixão, né? Aquele calor espanhol, enfim, que ele até conquista a Europa League pelo Sevilha. Uma das 7 ou 8, salvo me engano, né? Exato. O clube super campeão. Super campeão. E aí, assim, a questão de Sevilha foi um ano, mas, de novo, o fervor do torcedor espanhol é muito grande. Claro que não tem aquela questão de novo, não tem aquela coisa da intensidade dos turcos, mas tem aquele calor espanhol que tudo tem que ter tu tem que ser muito expressivo, né? Foco, Então, né? focado e expressivo. Aí, quando sai dali, tu vai para a Arábia. Arábia, um contexto absolutamente novo. Estamos num mercado novo, com pessoas novas, estrelas vindo de todos os lados. E ali eu acho que é uma questão muito mais de entender qual é o novo mercado. E estamos falando de mercado, não só de mercado de negócio, mas que campeonato é esse? É tu entender que tu tem um Cristiano Ronaldo jogando numa liga que até então não tinha sequer espaço de competitividade mundial. Então, é o high-low, né? Tu tem muito e o pouco no mesmo contexto. Então, como ser muito sem deixar de valorizar o pouco? Eu acho que ali também... E uma questão cultural, porque lá na Arábia, eu acabei convivendo menos com eles na Arábia lá. Eu fiquei mais... Foi na época do Real Madrid, do MBA do Real Madrid. Mas ali se fazia muito comunidades, né? Então, os estrangeiros iam morar basicamente todos na mesma região
E aí criavam sua própria rotina ali, porque culturalmente era um conflito, um choque cultural muito grande, né? Então ali, talvez não tenha tanto uma característica, porque o próprio futebol saudita está se construindo como característica, mas foi um aprendizado gigantesco, e depois volta para o Brasil. Talvez a característica até ser global, né? E aí é o que eu tenho visto aqui pelos nossos poucos minutos aqui com a Ellen, que ela é muito boa de contexto, né? Acho que até o contexto que ela faz desde a carreira do Alex dá várias dúvidas para mim aqui. Eu acho que você fala das fases de profissionalização e depois até internacionalização e toca muito em adaptabilidade, né? Uhum. Será que é só território ou você também vê uma adaptabilidade por clube? Será que todos os clubes portugueses, por exemplo, quando você trouxe aqui, traz essa questão de família ou a questão do por traz isso? E aí uma última dúvida para você trazer o seu ponto em cima dessa minha pergunta e a fase seleção brasileira, né? Porque eu acho que Alex sentiu muito a seleção e imagino que seja uma outra cereja no bolo, que não é comunidade, que às vezes não é família. O que seria a seleção brasileira para um jogador de futebol, né? Especificamente, talvez a camisa mais pesada do futebol mundial, assim. Trazendo para a primeira questão, né? Que é a questão dos clubes. Existe uma... claro que a gente está falando um Brasil, um país continental, as diferenças são ainda mais altas, grandes, né? Mas quando tu fala em Portugal, por exemplo, a característica do Futebol Clube do Porto é muito diferente do Benfica, por exemplo. Apesar de estarem no mesmo país, num território menor, enfim. É uma forma de se expressar diferente e uma identidade cultural diferente. Tu vestir a camisa do Manchester United não vai ter uma comparação do que vestir talvez uma outra camisa de um outro clube, vamos lá, de o Everton, o West Ham, que tem a sua grandeza, mas tu carrega uma história junto. Uhum. Então, sim, não é só uma questão territorial, é uma questão de história. É tu pisar no Old Trafford e tu saber que aquilo lá é um ícone, é um... Teatro dos sonhos. Teatro dos sonhos. Eu lembro que o Alex fez um gol de primeira contra... Eu não lembro qual foi, contra que time, que enfim, o Bruno Fernandes cruza e ele bate de primeira e foi um dos gols mais bonitos que ele tem na carreira. E eu lembro que eu botei exatamente essa legenda no vídeo. Realmente é o teatro dos sonhos, porque ele faz acontecer coisas que tu não... E não tem nada de grandioso. Não tem nada assim... Se tu entra... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pisar no Old Trafford. Mas ele não é, por exemplo, o Etihad Stadium do City, por exemplo. Que é... Tu olha e é aquela coisa gigantesca, né? Não, ele é... Parece que ele é feito pro United. Ele foi construído pro United. Tem história ali. Os caras saindo do túnel, caminhando naquela lateral. Tu vê isso acontecer há centenas de anos. Então, é uma questão também de identidade com o clube. E depois a segunda pergunta... Brasileira. Seleção brasileira. Que é uma fase, eu acho que muito específica. Seleção brasileira, claro que assim, essas perguntas todas eu tô falando pra vocês baseado no que eu vejo, meu ponto de vista em relação ao que eu vivi junto com o Alex. Claro. Mas o Alex sempre teve um sonho ou uma meta de chegar na seleção brasileira em algum momento como um símbolo de que ele conseguiu chegar no ápice do futebol brasileiro, entre os melhores do futebol brasileiro. Até, eu não sei se já tinha, em algum momento vocês já viram, o Alex fez um desenho quando eu estava na escola com 7 anos. E era um escudo, e nesse escudo ele desenhava me formando na escolinha, aí ele desenhou ele na escola, jogando futebol no Juventude, então ele jogando futebol, e lá embaixo ele botava ele com uma chuteira da Nike, pisando em cima de uma bola. Ele fez a lateral, depois eu posso mostrar pra vocês. A lateral do estádio, escrito Itaú, Vivo, Guaraná Antártica, ele escreveu. E a torcida gritando, Alex, Alex. E ele com a camisa da seleção. Então ele se visualizou com 7 anos fazendo o que ele fez no Catar em 2022. Então, ele chegou aonde talvez ele imaginou lá atrás que ele chegaria. E ali é um outro tipo de contexto. Quando o Alex chegava ali, eu acho que ele vestia o personagem jogador de seleção. Porque ali tu precisa estar num coletivo em prol de uma única... Ali não é o Alex, é o coletivo, né? Então ali eu imagino que ele chegava... E eu tô dizendo de novo, é uma opinião de quem viu de fora. Ele ia pra lá literalmente como? Preciso mostrar pra todo mundo que vale a pena ter me levado pra lá. Então é um outro contexto. E Ellen, assim... até antes de fazer uma pergunta que eu já ia emendar agora, mas o que foi aquela Copa? Porque eu, particularmente, tenho a sensação de que a gente deixou escorrer pelas mãos, né? Porque eu lembro que na minha casa, minha filha tinha 1 mês, eu dei um peixinho no taco, saí tudo arranhado, tá? E logo depois aquele balde de água fria e tudo mais. Você sente que a sensação dentro do vestiário era de que dava pra ganhar essa Copa? Sim.
A sensação é que tudo estava sendo feito da melhor forma possível desde o primeiro dia. Pô. Até assim, Turim foi... A gente fez antes de ir para o Catar, a seleção fez umas semanas ali em Turim, na Itália. Uhum. Que eu lembro que na época eu também tinha um podcast, um projeto pessoal meu que eu construía, e eu fui para esses dias ali. E eu lembro das pessoas, dos jornalistas e dos patrocinadores, todo mundo dizendo assim, chegamos no ápice da preparação. Então, assim, talvez o próprio nosso grande amigo Marcos Mota sempre diz, né, que sucesso é uma junção de disciplina, consistência e sorte. Uhum. Então, talvez ali naquela Copa, por mais que a gente não possa botar na conta da sorte, que eu acho que é muito leviano, precisa uma combinação. E por mais que a gente tivesse muito preparado, existiram vários percalços que isso não tem como controlar. Por exemplo, meu irmão se lesionou. Logo no jogo que ele foi titular. Quando o Alexandre se lesiona, aí o Alex vira titular e também se lesiona. Então, e tiveram outras lesões ali que acabaram fazendo os planos mudarem um pouco. Então, conta um pouco com o inesperado. Mas eu acho que a gente estava num período de preparação que era em excelência, assim. A sensação que passava lá de dentro era essa. E dentro desse contexto todo que você traz, né? Acho que até desde a questão do seu pai, até o sonho do Alex, você coloca, qual que seria a ferramenta que um gestor de carreira ou um agente é pro jogador, né? Porque eu imagino que o jogador, ele tem um série de aparatos, são várias ferramentas para ele, querendo ou não. Você tem o fisioterapeuta, você tem o técnico, você tem o PR e tal. Qual que é o tipo de ferramenta mais importante? Tá seguindo essa questão que o Marcos Mota trouxe de disciplina, consistência e sorte. Como que ele tem que se colocar ao lado do jogador para o jogador brilhar? Para ele alcançar esses êxitos que o Alex sentiu lá, de, pô, o desenho que ele fez no final do dia era o quadro que ele queria estar e ele está hoje inserido. Qual que é o papel? Eu acho que primeiro a gente tem que dividir a função em duas partes. O gestor de carreira e o agente. Não necessariamente o agente é gestor de carreira e nem sempre o gestor de carreira é agente. Às vezes os dois estão na mesma pessoa. A maioria dessas grandes empresas hoje em dia consegue botar gestão de carreira e ou intermediação dentro do mesmo pacote. Mas nem sempre foi assim. A gente tem alguns exemplos clássicos. Por exemplo, eu trabalhei com meu irmão 7 anos fazendo gestão de carreira, mas ele tinha o seu empresário. Depois eu viro agente. Então, assim, não necessariamente tu tem as duas ferramentas na mesma pessoa. Então, o gestor de carreira, talvez ele seja responsável, como é a situação essa de escolher o empresário, de escolher quem é o melhor cara para estar do lado do atleta. Então, não necessariamente eles estejam fazendo a mesma coisa. Quando a gente está falando de gestão, isso eu vou te trazer conceitos meus, que eu construí baseado na minha experiência, que não é certo ou errado, mas é baseado no que eu vivi. Primeiro de tudo, tu tem que ter a cabeça central que enxerga o 360. Então, como é que eu vou saber que o jogador precisa melhorar a parte de saúde e performance se eu não tiver boas conexões ali dentro para poder me embasar para dizer isso? Então, antes de tudo, tu tem que ter alguém que entenda o mercado como um todo. Saiba onde eu vou buscar o melhor conselheiro jurídico, onde eu vou buscar o melhor conselheiro de saúde, onde eu vou buscar o melhor cara de marketing, né? Enfim, onde eu vou buscar o melhor... Fisiologia. E também entender que existem fases. Às vezes a gente está falando de um jogador que está em formação, ele ainda não é um atleta. Eu já cheguei em alguns debates com algumas famílias em relação a isso, porque às vezes eles estão tratando um menino de 12, 13 anos como se ele fosse um jogador de elite. Quando tu me faz essa pergunta falando de um jogador de elite, a gente está falando de uma empresa. O jogador de elite, ele vira uma empresa, ele deixa de ser um CPF, ele vira um CNPJ. Ele às vezes tem 10 pessoas trabalhando dentro do próprio ecossistema dele. Quando a gente tem, às vezes vem para minha mesa famílias com meninos de 12 anos querendo contratar fisiologista, assessor de mídia. Gente, deixa ele ser criança antes. E depois, sim. Muito bacana. Então, entender que existe fases. Porque se a gente transforma isso muito precocemente, vai chegar um momento que o próprio menino vai dizer, cansei dessa vida e eu não tenho nem 16 anos. Eu tenho tantos compromissos e tantas responsabilidades que eu não tenho nem 16 anos. Tô assinando um contrato com Adidas e Nike com 12 anos. Então, eu acho que se eu fosse te dizer qual é o mecanismo principal hoje é ter alguém que entenda do mercado de forma 360. E esta pessoa possa buscar os profissionais pontuais para cada fase dessa linha que a gente falou antes. Porque nem ser tão precoce, e que cada vez é mais precoce, e nem chegar num momento em que esteja faltando alguns desses pilares poderiam estar contribuindo e não estão.